A Receita Federal e o comitê responsável pela implementação do novo sistema de impostos sobre o consumo abriram uma janela de adaptação sem multas no início do ano. Empresas terão 3 meses para ajustar as declarações, emissões de notas e outras rotinas fiscais ligadas à reforma tributária. E para explicar como essas empresas podem se preparar e se adaptar, eu converso agora com a Andressa Gomes, que é coordenadora do MBA de Gestão Tributária da FIPECAFI. Muito bom dia para você, Andressa, bem-vinda à nossa programação e Feliz Natal para você. Bom dia a todos que estão nos assistindo, Feliz Natal a você e a todos também. Andressa, vamos lá, quando a gente fala de reforma tributária, na prática, qual é a principal mudança que as empresas precisam ter em mente já no início de 2026, vulgo na semana que vem? Sim, passou muito rápido. A reforma tributária já começa daqui a alguns dias e a principal mudança e preocupação que as empresas precisam a partir de agora é principalmente a adaptação dos seus sistemas internos, o entendimento das operações, e principalmente na formação dos preços, já incluindo os novos tributos, o IBS e a CBS. Nesse primeiro momento, temos como preocupação essa, a adaptação e o entendimento do que vem a partir de 2026. Agora, detalhando um pouco mais assim dessas mudanças, a Receita criou esse prazo de 3 meses de adaptação sem penalidades. Esse prazo deve ser visto agora como uma tolerância ou como um ambiente de teste obrigatório e mais. É o suficiente esse prazo que foi dado? Nós entendemos que é um período de teste muito relevante. A Receita Federal tem percebido que os contribuintes, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, estão procurando informação, estão tentando se adaptar e com isso, de uma boa-fé e transparência também da Receita Federal e do Comitê Gestor, que foi editado esse ato conjunto de ambos, para que as empresas possam utilizar esse momento para que elas se adaptem, entendam as suas operações e utilizem da melhor forma. A Receita Federal já disponibiliza muitos canais de comunicação para que haja essa dupla adaptação, porque a Receita Federal também precisa se adaptar. Então, as empresas elas precisam testar e implementar aquilo que está sendo alterado para que a Receita Federal, do outro lado, também possa alterar e modificar aquilo que é necessário. Uhum. E pensando na vulnerabilidade, quais tipos de empresas correm agora mais risco nessa transição, Pequenas e médias, grandes grupos, Andressa, ou aquelas com operações em vários estados e setores? Entendemos que todas as empresas precisam se adaptar. Obviamente, umas terão mais impacto, outras menos. Mas a adaptação, ela é total. Todas as empresas, todos os regimes, seja do Simples Nacional, do lucro real, do lucro presumido ou do lucro arbitrado, as empresas precisam de adaptação. Elas precisam entender as suas operações e utilizarem esse momento de transição a seu favor, porque haverá aquela empresa que se adaptar mais rápido e utilizar a reforma tributária a seu favor, propiciará uma concorrência melhor para a própria empresa. E, Andressa, qual que vai ser o maior desafio na visão de vocês, É a interpretação das novas regras ou, por exemplo, a atualização de sistemas, de controles internos, porque tudo isso é um processo e, obviamente, requer toda uma adaptação, inclusive também, muitas vezes, investimento? Bom, a transformação ela é total. Então, como eu até havia explicado, a empresa ela precisa primeiro olhar para dentro, entender a sua operação e considerar o IBS e a CBS já a partir do ano que vem. Então, isso envolve transformação tecnológica, isso envolve revisão de contratos com os fornecedores, para que os contratos de médio e longo prazo que serão firmados já esse ano ou já foram firmados, já considerem o IBS e a CBS. A questão tecnológica, principalmente, então, o aperfeiçoamento tanto da parte contábil, da parte fiscal, do jurídico também das empresas. Então, todas essas áreas
que até então ficavam um pouco distantes, agora elas precisam se comunicar para que, no conjunto, haja transformação interna nas empresas. E em termos de algum erro operacional, a gente sabe que isso pode acabar virando, né, um risco financeiro gigantesco para a empresa. Mesmo sem multa nesse período inicial, Andresa, que tipo de erro pode acabar gerando um passivo relevante no futuro para a empresa se ele não for corrigido desde o princípio? Bom, neste primeiro momento, não há uma preocupação com as penalidades, mas sim de adaptação. A Receita Federal, então, já considera esse período importante de adaptação de 3 meses, que é o ato conjunto que foi publicado justamente para as empresas se adaptarem. A partir do momento em que as empresas passam a ter a obrigatoriedade de terem as suas obrigações acessórias de acordo com as normas da Receita Federal, dentre as possibilidades de passivo que nós temos e já temos e passará a ter também, são as multas por descumprimento das obrigações acessórias. Por isso que este momento ele é muito importante para as empresas entenderem quais obrigações acessórias elas terão que cumprir para que não haja, na verdade, a ocorrência de aplicação de multa, tanto da Receita Federal quanto do Comitê Gestor. Agora, Andresa, se a empresa não se adaptar corretamente em 2026, né, quais que podem ser os riscos de impactos nos anos seguintes em termos de fiscalização, de litígios? Bom, os riscos, eles são vários, são das mais variadas. Primeiro, de fiscalização, então a Receita Federal ela aplicará a multa por descumprimento das obrigações acessórias, mas há também um risco inerente que as empresas precisam tomar uma certa cautela, é o risco da empresa ela perder a concorrência, porque aquelas empresas que se adaptam e lidam com o IBS e CBS de uma forma já implementada na sua operação, elas terão maior poder de concorrência no mercado. Então, além da fiscalização externa de aplicação de multa, internamente essa empresa ela começa a perder a concorrência e começa a destoar do mercado. Isso é prejudicial tanto do aspecto fiscal quanto do aspecto econômico concorrencial também. Bom, e no final das contas, em termos de organização, né, e pela tua experiência, né, principalmente agora para uma gestão nesse momento tributária melhor, como que a empresa deveria melhor organizar, então, né, as equipes nesse primeiro momento? Realizando treinamentos, contratações, talvez, né, de especialistas, terceirização de serviço por ter, talvez, aí uma mão de obra mais qualificada. Qual que deveria ser a tendência nesse início, principalmente, Andresa, para evitar justamente todos esses riscos, né, que podem virar um efeito cascata? Bom, o momento é de preparação e de capacitação. É dessa forma que nós da FIPECAF definimos. Então, capacitação dos profissionais, tanto da área jurídica, tanto da área fiscal, da área contábil. Todos esses profissionais precisam se adaptar e compreender internamente a operação da empresa. Isso é fundamental. A empresa que não se adequar e principalmente não compreender a operação na qual ela está inserida, seja indústria, comércio ou serviços, essa empresa poderá incorrer em grandes riscos econômicos e de fiscalização no próximo ano. Então, a capacitação tecnológica, a capacitação jurídica dos profissionais na revisão de contratos, os fiscais lidando também com a parte tecnológica, a parte da contabilidade é muito importante. Então, todos esses profissionais precisam desde já, se já não fizeram, se capacitarem e procurarem, inclusive ajuda da Receita Federal para compreenderem tais mudanças que estão por vir aí em alguns dias. Perfeito. Quero muito, Andresa, agradecer a tua participação conosco. Conversamos com a Andresa Gomes, que é coordenadora do MBA de Gestão Tributária da FIPECAF. Um ótimo dia para você, Andresa. Até uma próxima. Muito obrigada. Até mais.